Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso. Mestres do achismo debochando legal, sempre se baseia em fatos wikipedial, invadindo vossos lares com episódio semanal. São tantos temas diversos, que sensacional. Discutindo a teoria do alpinismo social, perante ao achismo somos todos igual. O cu no pico, veio no sereno, tem de tamarindo, mama que ninguém tá vendo. O cu no pico, veio no sereno, eu acho que é hora do episódio dos Mestres do Achismo. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mestres do Achismo. Aqui que vos fala o Vinícius Barreiros e comigo mais uma vez se encontram Alisson Henrique. Que é Clésio Santana. Vamos lá, mais um podcast. Não consegue, né? Viu que menino animado? Você viu? Porra, incrível. É que eu tô cansado. E hoje estamos reunidos para, olha só, gente, conversar um pouco sobre essa nova parada aí que está basicamente tomando boa parte das discussões ao redor da tecnologia e afins, que é o chat, né? O Chat GPT, ou GPT. Seria uma espécie de inteligência artificial aí que tá dando o que falar e tudo mais, então bora conversar um pouquinho sobre essa paradinha aí. No entanto, antes de seguirmos adiante, tem os recadinhos ou ausência dos mesmos. E hoje não foi ausência, pois, como já comentamos anteriormente, você nos acompanha, já deve ter visto, nós aqui no Mestres do Achismo temos um Adelmo particular, que sempre manda mensagem pra gente, né? E nosso queridíssimo e digníssimo Adelmo Filho mandou uma mensagem acerca do episódio sobre a masculinidade tóxica, né? E, bom, nas palavras dele: olá, achistas! Em minha vaga concepção, a ideia de masculinidade tóxica, tal como a conhecemos hoje, pode ser qualificada como aquelas coisas que, no início, visavam melhorar algo, mas que ao ser executado foi de mal a pior. Sem falar que em alguns casos, as pessoas que apontam as atitudes tóxicas de um homem caem em contradição com essas atitudes. Um exemplo disso foi o short do YouTube que eu vi um tempo atrás, onde a mulher tweetou perguntando o que está acontecendo com os homens da academia que ela frequenta, pois eles não chegam mais nela, ou nem em outras garotas. O rapaz que fez o short ainda colocou um outro tweet dela de alguns meses antes reclamando que a academia era um ambiente de masculinidade tóxico e que homens de lá viviam dando em cima das garotas e as comiam com os olhos. Hoje em dia as pessoas usam o termo masculinidade tóxica para ditar os comportamentos que elas desejam em todas as esferas comportamentais. Como ocorreu um tempo atrás comigo quando uma garota reclamou que eu desenhava muitas garotas padrão, revista Playboy, e que isso pode desenvolver um futuro comportamento tóxico e machista. E veja bem, desenhos que eu fiz apenas por achar mais bonito e fácil de fazer, com o intuito de agradar apenas a mim e a minha vontade de desenhar algo. Pode desenvolver um comportamento tóxico. Mas ditar o que eu devo desenhar não é um comportamento tóxico, aparentemente. É que, sabe, vocês lembram daquele personagem do Naruto? Que ele desenhava as coisas, ele fazia uma arte e virava realidade? Era o Sai. O Sai. E também o Adelmo, ele deve ter aquela carta do Yu-Gi-Oh! O mundo da fantasia. Que tudo É o mundo da fantasia. E na hora que ele joga esse spell no campo de batalha, tudo que ele desenha se torna realidade. Ele começa a fazer o universo expandido. Aí então, sim, a arte, pô. Adelmo, desenha uma tube pra nós lá, Adelmo. Então toda vez que ele faz um desenho, ou faz uma história, uma concepção de algo, isso aí se torna uma realidade expandida. Então por isso que a gente tem que militar contra essas obras de Verdade, arte. tomar cuidado com esses Adelmos opressores aí, criando criaturas mágicas de desenho, né? Complicado. Aí seguindo aqui, né, gente? Comentando da menina que não namoraria alguém com uma renda menor que 20 mil, me fez lembrar de outras babaquices taxadas como masculinidade tóxica, como quando um homem diz que prefere se relacionar com garotas mais baixinhas, loiras ou de olho claro, por exemplo. Achava comentário de mulheres reclamando, dizendo que o cara se esforça pra gostar de mulher, que o cara objetifica demais as mulheres e que os homens não deveriam fazer isso. Mas quando é mulher que diz que prefere sair com caras altos, fortes, musculosos, cabeludinhos, bem-sucedidos e coisas assim, isso é aceito como algo correto e não tóxico. Do porquê um homem não pode preferir uma garota loira, mas uma mulher pode ditar como deve ser o cara com que ela vai sair. Não faz o menor sentido. E outra, a fulana só quer se relacionar com quem ganha 20 mil ou mais, mas se o homem que ganha 20 mil pensar como ela, ele vai querer mulheres que também recebem 20 mil ou mais. Então ela não teria chance alguma. Nesse caso, se ela tem 20 mil, ela tá, na verdade ia ficar igual, né, Demo? Porque se ela tem um cara que ganha 20 conto e o cara também ganha 20 conto, na verdade eles estariam na mesma ali, né? Ah, mas aí no caso o cara vai pegar, vai fazer igual o Leonardo DiCaprio.
Sim, exatamente. Vou começar a selecionar lá. Só namora até 20 e tantos anos, né? Vai Depois ser larga. tudo sub-25 e assim, ele cata a Gisele Bündchen, aí ele vai fazendo variações do mesmo rosto, assim, colocando as fotografias. Fala, ó, quantas maneiras dá pra fazer variações desse tipo de morfologia É, aqui? basicamente isso que ele faz, né? É bizarro. Aí ele segue aqui, né? Ela não teria chance alguma. E também tem aquela coisa das mulheres escolherem caras que são bem-sucedidos financeiramente, fazem mil e uma coisas, são românticos, submissos, obedientes e tal, quanto elas não possuem nenhuma qualidade a oferecer para contrabalancear as exigências dela. Aí vem a pergunta: desde quando o relacionamento amoroso tem que ser baseado no quanto a pessoa recebe de salário? Aí depois ele segue aqui, porque assim, nossa Adelmo ele é muito, mas muito aplicado, olha só. O Instituto Adelmo de Pesquisa Comportamental apresenta a seguinte mensagem. No caso, mensagens de mulheres sobre o que elas acham que o cara deve ser ou não ser para não exercerem um comportamento tóxico socialmente aí e tudo mais, né? E ele mandou aqui várias prints de fotos que ele conversou com pessoas que ele conhece, que eu não vou citar o nome, obviamente, porque, né? Não é seguir fonúncia, né? Mas aí pra gente ter um feedback de pessoas, um feedback indireto aí sobre o tópico a partir da perspectiva das mulheres, né? A fulana de tal, número 1, ela falou o seguinte: não ficar perseguindo, ofendendo, agredindo, manipulando, mentindo, fazendo chantagem emocional, desacreditando da lucidez e inteligência da mulher, entender a mulher como uma pessoa individual e não uma propriedade. Mas aí vem o questionamento: isso é ser uma pessoa que exerce masculinidade tóxica? Ou isso é ser uma pessoa ruim? Porque assim, o masculino e o feminino são um espectro, não é uma coisa fixa batida numa pedra, né? Então existem coisas que o homem pode desempenhar que é mais feminino e existem coisas que uma mulher pode desempenhar que é mais masculino, mas assim, porque é um espectro, né? Exposto, quando a gente fala de masculinidade tóxica, a gente tá falando necessariamente de comportamentos que vai estar no homem, em tese, né? Então, assim, isso que ela citou aqui, você encontra em qualquer pessoa. Sim. Então, eu agradeço a resposta aqui da fulana de tal número 1, mas assim, fala bobagem. E por que eu vou ser seletivo assim, gente? Porque a verdade é essa, as pessoas, por mais que a gente, os mestres do autismo, a gente fala muita bosta aqui, é um programa de comédia e tudo mais, em última análise, as pessoas deveriam, por mais que é uma coisa despretensiosa que ele fez, mas assim, as pessoas deveriam falar com um pouco mais de consciência, de pensar, não é nem tipo assim, preciso ter a propriedade profunda das coisas, não. Mas assim, pensa. Porque assim, ela nem pensou pra escrever essa resposta. Porque o que ela falou se aplica a qualquer pessoa. É jovem, é velho, é mulher, é homem, uma pessoa que não se identifica nem como mulher nem como homem, não importa, um alienígena, qualquer coisa que exista, isso aqui pode se aplicar. Então é uma coisa que tá sujeita a pessoas, né? Então, sei lá. Do jeito que ela fala assim, parece que mulher não tem comportamento patológico, não comete crime, não acerta. É um ser humano como qualquer outro. Faz bosta, pode ser uma pessoa maravilhosa, pode ser um filho da puta, ou pode ser uma pessoa com erros e acertos. É isso que é foda, né? Aí fica nessa putaria assim, tudo que o homem faz foi por dolo, e quando faz uma bosta, eu tava num momento de fraqueza, era depressão, não, eu saí de mim, mas quando você tá boa, mulher, me fala que você é filha da puta o dia inteiro. Então, por isso que eu falo, aquelas características que ela levantou são muito vagas, porque elas se aplicam em qualquer um, né? Agora vamos para a fulana de tal número 2 aqui, que eu selecionei aqui, porque ele mandou várias mensagens, né? Nem todas eu vou ler porque é muita coisa também, né? Então, aqui, a fulana de tal número 2, ela falou o seguinte, ó. Bom, posso responder ambas numa resposta só, no caso, que ele perguntou o que a pessoa tem que ser pra ser tóxico ou não e afins, né? Então, primeiramente, respeito e empatia. Saber que a namorada é um ser humano e não um objeto que ele pode tratar como preferir ou se livrar quando quiser. Nós temos o mesmo direito de ir e vir que eles, temos nossas amigas que queremos poder sair e também amigos. Claro, tudo tem limite, mas ele, para não ser tóxico, tem que ter noção desse limite, bem como a mulher também. Tem de haver confiança acima de tudo. Se tu não confia nela, ou vice-versa, simplesmente termina. E por favor, tanto homem quanto mulher, se acalmem aí, que não precisa trair para se satisfazer. Tenha decência de terminar primeiro, ninguém merece humilhação, pois alguém não controla o que tem no meio das pernas. Né? Ninguém controla o que tem no meio das pernas? Não, ninguém merece humilhação, pois alguém não controla o que tem no meio das pernas. Acho que ela tá falando assim de. Não, entendi, sim, eu entendi o rolê. É que eu entendi. A pessoa não consegue se controlar, basicamente, né? Sim. Mas tem umas coisas assim foda também. Eu vou sair, eu sou livre pra sair com a minha amiga e o namorado dela que cheira pra caralho, a gente vai numa balada e você deve aceitar isso. Porra,
Mas aí eu acho que, tipo assim, aí você tem que ver a pessoa que você também tá se relacionando. No caso dela aí, ela deu apenas um exemplo que eu acho que deve ser pra ela, tipo assim, não sei, eu não conheço a fulana de tal número 2, Uhum. mas imagino que nesse quesito eu até concordo que sim, todo mundo tem que sair. Tá ligado? Você Sim, vai não, sair. mas tá correto, ela deu uma Ok. resposta bem lúcida, porque você vê que ela Exato. imputou deveres e obrigações para ambos os lados, né? Tipo assim, Sim. não desempenha comportamentos que qualquer um pode desempenhar, se você vai ser um masculino tóxico, né? Não fez isso que nem a Sim, primeira. exato. Ela fez algo mais dividido. E também ela falou por áudio aqui, que ele não mandou áudio, obviamente, né? Mas ele comentou que ela falou em áudio também, dizendo que as mulheres também são tóxicas pra caramba, olha só. Tá vendo? Então, a fulana de tal número 2 é uma pessoa muito consciente. Porque ela entende que a toxicidade não é só uma mão de via única, né? Ela entende que isso, na verdade, é uma coisa que existe nos dois espectros de comportamento. Então, muito obrigado, fulano número 2, por ser uma pessoa consciente aí. E depois temos a fulana de número 3, cara, que ela mandou bastante coisa, assim, na prática. E eu já vou adiantar, pelo que eu demorado antes, que a fulana de número 3, ela falou bastante bosta. Mas vamos lá, ó. Se trata mais do que um homem não deve ter. Infelizmente, nascemos em uma sociedade racista, machista, patriarcal, e muitos homens e mulheres não percebem nem que são tudo isso. Acho que a partir do momento em que esse tipo de comportamento é percebido, ou pela pessoa ou por terceiros, se a pessoa está disposta a se corrigir, é uma coisa boa, mas quando muitas pessoas já deram um toque sobre o comportamento da pessoa e ela não melhora, ela se torna incapaz de mudar e se torna, portanto, tóxico. Vou dar um exemplo bem besta, mas que quem quer consegue ver e perceber. O Fred Desimpedidos agora no BBB é uma pessoa muito vibes e gente fina. Todo mundo gosta dele e ninguém falava mal antes dele entrar no jogo, mas dentro da casa percebemos comportamentos nele que são descabíveis, mas que as pessoas... Aqui tá uma cortada aquele printão meio que torto, mas tudo bem. 2000 anos depois. Eu realmente não sei a continuidade dessa mensagem, porque ele mandou tudo meio fora de ordem. Mas vou seguir pro ponto número 2 aqui dela. Porque a vida é assim, gente. Não deve fazer qualquer tipo de comentário sobre a aparência ou inteligência das pessoas, a não ser que tenha sido solicitado. Isso daqui eu acho tão idiota, velho. Na moral. Eu vou dar uma pausa aqui no comentário. Não deve fazer qualquer tipo de comentário sobre a aparência ou inteligência das pessoas. Então você deve aceitar qualquer merda, porque sim. Então eu não posso, por exemplo, falar sobre uma modelo, um atleta, ou por exemplo, o atleta tá gordo. O Ronaldo, na época que fala que ele tava gordo, tava errado. Ou uma modelo, que o trabalho dela é se expor. A aparência, né? Se você não fala da aparência, fala do que no trabalho dela, né? Olha, fulano número 3, mas eu nem te conheço e eu acho que você é burra. Assim, na verdade ela tá recitando. A engraçada como que ela tem esse discurso pronto, é muito burro, né? Porque assim, a pessoa me solta as pessoas às vezes desempenham comportamentos ruins, como machismo, toxicidade e afins, e nem percebem, né? Tipo, é uma coisa imputada aí da sociedade maligna e tudo mais, né? E ela repete a porra do discurso que tem toda uma casta de pessoas ali que fica reproduzindo. Entendeu? Você tá criticando as pessoas por supostamente desempenhar um comportamento meio robotizado, sendo que você tá fazendo exatamente a mesma coisa, porque tem um bando de militantes nessa mesma pira aí que recita esse exato mesmo discurso. Entendeu? É que na cabeça dela, tipo assim, ela tá pensando fora do quadrado na cabeça dela. Você vê como que a pessoa não tem uma concepção muito abrangente do mundo, da realidade, né? Então é ridículo. Mas sobre esse negócio aqui de não falar, não poder emitir opinião, pelo amor de Deus, então ninguém pode pensar sobre porra nenhuma, não pode conversar sobre nada, porque constantemente a gente exerce achismos sobre coisas, né? Se a gente for falar só de tudo que a gente tiver plena certeza, pleno conhecimento, plena profundidade, a gente não vai falar sobre quase que nada, né? Ela acabou de matar uma profissão chamada comentaristas. Acabou de matar tudo, né? Sim, você não pode mais nem experimentar algumas ideias que você não sabe se presta, porque... Jornalismo também morreu, nessa aí. Tem que morrer mesmo, aqueles caras... Sim, mas jornalismo morreu, comentarismo morreu. Mas eu falo porque, assim, ideias são desenvolvidas através de experimentação também. Você tem um argumento, uma ideia, um conceito, você tem que experimentar esse conceito. Você não pode tomar ele como realidade, como verdade. Você tem que conversar com outra pessoa e exercer esse argumento, esse ponto, pra ver se ele funciona, pra ver se ele faz sentido. Porque muitas vezes a gente tem uma noção meio limitada, né, de uma coisa assim, então a gente precisa expor pra ter um feedback. E também colocar aqui um pequeno detalhe, é bom discutir essas coisas com pessoas que estão fora dessa bolha.
Porque senão é uma lambeção de Vó, rola. por exemplo, chama avó, chama tia, pergunta pra ela sobre essas coisas. Sai da bolha do Twitter, tudo mais, de gente que pensa que nem você, Não? e testa seus argumentos pra ver se eles fazem sentido, porque ficar na punhetagem lá também não resolve nada. Você tem que procurar uma pessoa que tem ideias diferentes da sua pra você ver se o que você tá falando faz algum sentido, né? Pra aquela moça lá do interior, pergunta pra elas fora dessa bolha do meio acadêmico, dessa porra pra ver a opinião delas. E, por fim, né, que ela ia falar que é importante não exercer comportamentos violentos. E, acima de tudo, a pessoa não deve ser manipuladora e opressora. Aí, mais uma vez, isso daqui cai pra aquele negócio que a gente falou da fulana número 1, onde ela imputa coisas que são abrangentes que qualquer pessoa pode desempenhar, portanto não pode ser um aspecto que constitui uma masculinidade tóxica, né? Porque ser manipuladora, ser opressora, ser violento, usar de violência é um ato que qualquer indivíduo pode fazer, independente se ele é homem ou se é mulher. Então isso não pode ser uma característica que vai tornar alguém um masculino tóxico, né? Cara, quando fala masculinidade tóxica, eu fico o arquétipo masculino levado ao extremo. Vamos colocar um cara que pega, que assim, o ser masculino é proteger a mulher, ter o papel de provedor até certo ponto. Mas vamos colocar um cara que tá com uma menina que é muito mais rica que ele passa a competir com ela. Ou pegar, ele se sente inferior, fala que ela é inferior a ela e tentar ela acabar se enquadrando como competidor dele. Eu acho que isso aí sim é um exemplo de masculinidade tóxica, mas é um negócio meio que raro no contexto que a gente vive. Então, acho que em última análise seria realmente uma pessoa que exerce do jeito mais assim. Como chama aquela alemã lá que fazia stand-up, que faz stand-up? Eu esqueci o nome dela. Sei lá, Eu sei qual que você tá falando, que apanhou lá do... Nos podcasts o cara tentava apagar ela. Por quê? Porque ela era a estrela do show. Sim. Era jovem, bonita, alemã. Ela que é a graça. E ele era um mero coadjuvante. Ele não aceitava o fracasso dele em relação a ela. Fez ele esse, no caso, eu acredito que foi um exemplo de masculinidade tóxica dele. Ou até mesmo de inveja. Eu acho que, na verdade, você tá usando a palavra errada. Seria apenas ser humano. É o ser humano sendo ser humano, só isso. Sua Mais namorada aí começa, vocês dois pegam e faz um negócio, uma empreitada de negócio. Ela começa a ter muito sucesso. Você vai querer quebrar as pernas dela? Não, cara, mas eu tô falando, aí é o ser humano com inveja, cara. Não acho que isso também se enquadra, sinceramente. Por isso que é o ponto. Na verdade, a questão é o seguinte, a masculinidade tóxica eu acho que ela nem existe. Eu acho que existem pessoas ruins, né? Fulano tá ruim, não é porque ele é homem que ele é ruim, ou porque ela é mulher que é ruim porventura, não. Mas ele é ruim. Ele escolheu desempenhar um conjunto de comportamentos que é uma bosta. O cara não é confiável, o cara, ele engana as pessoas, o cara, quando pode, ele pisa na pessoa, quando ele pode, ele prejudica ela diretamente, ele faz chantagem. Isso não é uma característica masculina ou feminina. Isso é uma característica que pode ser desempenhada por qualquer um, entendeu? Então, assim, não existe, em última análise, a masculinidade tóxica. E, por extensão, também a feminilidade tóxica em si. Você tem que ver pessoas a pessoas, né? Não tem essa, né? Então, em última análise, é isso. Esse que é o erro dessas pessoas. Se ninguém chegou nessa conclusão, é porque eles não entenderam que talvez essa porra não exista. É só que existem pessoas ruins. E pessoas que não são ruins, pessoas boas, né? Então... Exato, cara. E por fim, o Adelmo aqui, ele só mandou a resposta dele sobre o que seriam as qualidades boas de um homem, né? Já que a galera da Europa lá que eu citei no podcast não conseguia dizer as características boas de um homem, né? E ele disse o seguinte, ó. São fortes, habilidosos, inteligentes, práticos, rápidos, inventivos e sociáveis. E eu, particularmente falando, sou lindo pra caralho. É verdade, o Adelmo é um homem maravilhosíssimo. Toda vez que eu vejo ele, eu lambo a face dele, né? Passo a língua na bochecha dele, porque ele é um homem maravilhoso, né? Imagina agora ele ouvindo isso e dando risada, porque é isso que ele vai estar desempenhando agora, porque eu tenho essa previsão do futuro. Mas é isso, gente. E cara, assim... Aquela coisa, também mesmo esquema aqui, o que ele salientou aqui também são características que na prática tá dos dois lados, né? Então não é uma qualidade masculina necessariamente. É difícil encontrar uma qualidade só de um lado ou de outro, porque como a gente comentou, é um espectro, né? Em última análise, essas perguntas todas são pegadinhas, né? Não dá pra você responder de maneira assim, porque não é que nem uma classe de RPG, sabe? Que realmente tem características isoladas. Masculinidade e feminilidade tá mais entrelaçado do que parece, então é difícil dividir. Mas é isso. Muito obrigado pela pergunta e pela pesquisa também do Instituto Adelmo, olha só.
Futuramente usaremos mais ele, hein? Quero aí que o Citadel cresça fortemente aí e publique nos lugares mais, assim, prestigiados do Brasil. E é isso. E assim como o se quiser mandar uma mensagem pra gente, caça a gente lá no Instagram, Mestres do Achismo, né? Pesquisa a gente lá, manda um feedback, manda uma sugestão, o que você tiver em mente, é só mandar que a gente lê aqui eventualmente. Agora, bora falar desse tal de chat GPT aí. Chat GPT, né? GPT para os BRs aqui tupiniquins. É uma parada aí que tá tomando bastante a discussão ao redor de inteligências artificiais e afins, né? Porque o que ele é essencialmente, né? O que difere ele do que a gente tá habituado a ter, assim, enquanto uma inteligência artificial? Você sabe dizer? Ele é especialista em texto, fazer textos. Dissertativo, então? Sim, ele é extremamente eficiente na interação com o texto. Ele tem um grande banco de dados que ele acessa, que se não me engano, ele tá até desatualizado, porque a última vez ele foi atualizado até 2021. Daí pra frente eles não vão atualizar mais, aparentemente. Será que não? Que ele consegue interagir com as notícias que a turma coloca Mas eu acho pra que ele? eles estão evitando ficar atualizando. Por eu não sei se deve cair na LGPD também, essas coisas. Então, Porque porque esse banco de dados, o que eles, porra, será que não tem nada seu, não? Transformado em texto? cara, pode ter, mano. Depende muito da onde que vem esses bancos de dados, tá ligado? Todos os lugares. Então, tá ligado? Eu acho que em Porque todos os lugares. Eles meteram um bot lá pra ficar pesquisando as É o coisas. que todo mundo faz, né? Então, porque, tipo, o que eles falaram é o quê? Que o ChatGPT, ele não é ele não procura na internet, que nem aquele outro que foi lançado há um bom tempo atrás no Twitter lá, que ele aprendia com o que os outros iam falando com ele, esse tipo de coisa, né? É verdade, teve isso também. Como é que é o nome dele? Eu não vou lembrar agora. Que é aquele lá, é porque, tipo assim, ali ele aprendia com que a interação que ele ia tendo, né? O maluco pega o livro Minha Luta do Hitler e fica escrevendo. Foi o que aconteceu. O inteligência artificial virou um nazista, cara, em 2 horas. Tava com bigodinho e tudo já, cara, na interface dele. Incrível. Aqueles caras. Então, tipo, esse daí, ele não tem, o banco de dados deles não tá, tipo, vamos falar assim, na internet. É um banco de dados realmente ali, onde que os caras colocaram os dados dentro. Curadoria, tem uma curadoria, né? Exatamente. Então, por isso Bem que pro ele mal, não vai... diga-se de passagem, pro bem ou pro mal, tá? Porque já tem umas coisas Exato. meio idiota acontecendo já com o chat GPT já. Essas porra devem ter um monte de viés, velho. É muito difícil pra fazer um negócio sem viés, mano. Não tem como. Na verdade, se você fizer sem viés, ele por design vai adequar, vai se apropriar de algum viés. Eu mesmo, um se eu processo fosse fazer natural. alguma coisa assim, provavelmente ia ter alguma coisa muito anti-França. Uns negócios com uns bagulho, uma repulsa muito forte da cultura americana depois dos anos 90. Ia ser uns bagulho muito. Eu tenho certeza que ia ter viés se eu fosse fazer um negócio desse. Então é natural, né? Então, é difícil falar algo que não tem viés, porque a partir do momento que você é uma pessoa que cria algum ser que cria algo, né, um ser pensante, você vai colocar seu viés dentro. Se não colocar seu viés dentro, é meio impossível, porque tá em você. O Alisson fosse fazer, provavelmente ia ter uma repulsa muito forte contra mendigos, que o Alisson não gosta de mendigos. Pelo contrário, cara, eu dou R$2 pra toda vez que eu vejo um mendigo pedindo alguma coisa, eu dou R$2 pra ele tomar um corote. Tá porra nenhuma, rapaz. Você vai deixar pra toda que você vê um mendigo aqui em Arara, você vai ficar pobre em uma semana? Não tem mendigo nessa porra da cidade? Ah, mas eu dou de vez em quando 50 centavos pros caras tomar um pó. Dá álcool de posto com açúcar. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Coloca dentro da garrafa PET, velho. Metade álcool de posto, metade um terço. Não, qual que é? É álcool de posto, um terço de água e um terço de cachaça. E é açúcar. Como é que é o nome dessa bebida exótica? Esse é o kit do mendigo. O mendigo toma uma porra dessa. Antigamente. Desinfetante. Antigamente. Entupidor. Lembra daquele desodorante com álcool? Axé. Nossa. Essas aí os mendigos gostam, velho. Esse é Porque clássico, cheirosinho. hein? Você pegar fogo, sai do sol com ele, anda muito tempo no sol, agora eu tô aqui protegido, não vou ficar fedendo, daqui a pouco você pega fogo. Mas eu acho que não tem, nem deve vender mais. Não, Porque eles trocaram Os mendigos bebiam muito e tocava fogo no amiguinho, né? Então trocaram a fórmula aí dele. Mas enfim, então ele tem esse banco de dados ali que vai, óbvio, tem o viés dele, tá ligado? Tipo, dos criadores ali em cima, porque é impossível você criar algo que não. Mas quando saiu até que não tinha, viu? Foi piorando.
Uhum. Esse que é o ponto. Porque os caras tinham até algumas perguntas que eles fizeram antes, mas pro começo e agora, você vê que as respostas são diferentes. Porque caiu no pode mainstream e eles começaram a ver o potencial de problema, então eles começaram a capar algumas possibilidades de assuntos que ele entra. Então, eu vi também que tá tendo bastante problema em relação a você conectar, por exemplo, no ChatGPT, né? Porque se você for entrar sem pagar, porque é um site, né? Basicamente. Uhum. Então você entra e você acessava ele e ficava lá de boa conversando com ele, se você quiser. Só que, como sempre, é um servidor, né? E Deve ter quilos e quilos de gente, né? Então tem um limite operacional, exatamente. sem dúvida, né? Chegou, esses dias atrás eu vi uma turma comentando que tava com espera pra você entrar, se você não fosse, pra entrar ali de 24 horas. Olha só. Meu É, Deus. exato, só pra ter noção, 24 horas. Se você quiser, isso esperando na fila free. Se você tivesse pagando R$29,90 em dólar, né, 29,90 dólares, você tinha acesso premium, né? Então você entrava já na frente de todo mundo e aproveitava o que tinha de bom e melhor ali. Uhum. Tanto que tem muita gente pegando esse rolê, porque a turma tá usando o ChatGPT pra zilhões de coisas, né, cara? Então, é como eu quase falou na intro aí, ele é uma ferramenta extremamente competente, né, velho? Não é só um negócio de entretenimento só. Né? Sim, exatamente. Então, tipo, tem pessoas que realmente pagaram os 29 dólares por mês aí e tá usando esse rolê pra fazer uns trampos, tá ligado? Sim, porque assim, ele consegue resolver problemas de programação complexos, coisas que demandaria, às vezes, um programador experiente pra caçar o problema e de resolver, e aí você bota na mão dele, entre aspas, né? E ele meio que consegue te dar uma solução, cara. E eu vi também outras pessoas colocando ele pra fazer um teste, por exemplo, de medicina, se eu muito não me engano, uma prova lá difícil que tem um esquema assim, de algum país, não tenho certeza, assim, exato, né? Mas ele passou, e era uma prova dissertativa. Mas ele passou usando dados de quem? Sim, mas ele tem que dissertar, né? Ainda assim, Ele não tudo mais, a coloca forma a como você vai fonte, né? construir, né? Tipo assim, é interessante a ideia, né? Que ele consegue fazer isso. Ainda Exato. assim. Aí também entra num outro quesito também sobre exatamente isso que você falou sobre provas, do uso dele por alunos em escolas e faculdades. É uma Uhum. beleza. Só que assim, isso é uma coisa que é meio complicado esse debate todo, né? Porque até vi uma foto, assim, alguma postagem respectiva a isso, por exemplo, dos professores, muitos anos atrás, aconteceu em algum lugar do mundo, manifestação contra o uso de calculadora. Então, tipo assim, quanto que isso não é parecido com essa questão aqui? Porque assim, eu entendo, para formar um indivíduo, seria bom que ele tivesse acesso a algum conjunto de conhecimentos, pelo menos ali, para ele não ser um completo incapaz, né? Então, por isso que tem essa utilidade de você aprender algumas coisas e tudo mais, obviamente, né? É útil, não ficar totalmente dependente de uma ferramenta como essa, né? Ter a capacidade de autonomia ali para pensar e afins, né? Então, obviamente que isso tem valor, nunca vou dizer que não. Só que ao mesmo tempo, até que ponto também, tá ligado? Que nem assim, todo mundo vai estudar, né? Obrigatório, é coercitivo, você tem que estudar, se formar, beleza. A gente estuda 11 anos, sai de lá e é analfabeto funcional, essencialmente. Você não sabe bastante de porra nenhuma, né? E passando alguns anos depois que você terminou a escola, você vai esquecer boa parte dessas coisas que você já não dominava muito bem. Essa é a verdade, né? Então, assim, quando você precisar de alguma resposta sobre esses assuntos aí que você já não lembra mais, você vai pesquisar na internet. Você não vai reestudar tudo bonitinho. Alguns casos pode ser que você faça isso porque você se interessa mesmo, mas a grande maioria dos casos não vai acontecer isso. Você vai simplesmente pesquisar e encontrar a resposta pronta. Ou no caso de um cálculo de matemática também, você poderia fazer de cabeça, ou poderia fazer ele de maneira tradicional ali, né? Mas não, você vai usar uma calculadora. Então, até que ponto será que isso não se assemelha com isso daí, tá ligado? De você, porra, eu tenho aqui a solução para a solução para as perguntas todas, essencialmente, assim. Não todas, né, obviamente, mas enfim, você entende? Eu vejo como um Wikipedia do século XXI. Né? Mas na Wikipedia Wikipedia você tinha que trocar as palavras, e dava pra você saber. Não, sim, mas ali tá certo. Não sei se você colocar a mesma pergunta várias vezes seguidas, vai vir com formulações diferentes com a mesma resposta. Eu vi um cara, não tenho certeza. Eu vi um cara fazendo um teste parecido com isso, mas era uma coisa mais difícil de você variar a resposta, que era tipo, ele tava tentando ensinar a porra do chat a concordar que 2 mais 2 era 5, não 4. E o chat ficava toda vez, eu tipo, falo, não, isso tá errado, sabe? Tipo, eu não sei, tudo bem que é uma resposta
fácil ali, vamos colocar, né, e tal. Então, Não, não sei sim, se isso porque, funcionaria tipo, como uma pergunta, né? Porque você tá dando um erro, né? E querendo que ele afirme que aquele erro tá certo. Mas ele aprende Outra com- coisa seria você fazer uma pergunta pra ele e ele responder a mesma coisa toda hora. E ele aprende. E a privacidade do que você insere lá, fica no histórico, ele é utilizado para aprendizado da própria Bom, máquina. você entra lá porque você quer. Deve ter alguns termos na hora que você clica lá e aquela coisa. Provavelmente tudo que é conversado ali é usado para aprimorar ele, não tenho dúvida disso. Toda inteligência artificial funciona assim, né? Tanto com o aprimoramento inserido pelos desenvolvedores, quanto pela interação dele na prática com outras pessoas, com usuários, né? Então eu não tenho dúvida que ele está aprendendo com essas interações, né? Se tornando cada vez mais eficiente em emular figura humana, né? E tanto que ele... Tem uma pergunta que eu vi uma foto assim, printada com essas circunstâncias, o cara falou assim, me conte uma mentira, uma parada assim. Aí ele fez uma mentira meio esdrúxula, uma formação falsa, alguma coisa assim, né? Aí falou, tipo, o céu é, sei lá, verde-limão. E aí ele falou assim, não, eu quero uma mentira mais sutil, uma coisa mais, sabe, mais, assim, cadenciada, sabe, que vocês estão na cara. Aí ele falou assim, algo como, tipo, que na verdade são seres humanos, sabe? Então você vê que ele entende um pouco de nuance e tem um certo senso de humor, entre aspas, né? Sim. Porque ele tá muito próximo, de fato, da interação de humano. Na verdade, ele interage melhor que muitos humanos, até, se for parar pra ver. De fato, cara. Essa a única coisa eletrônica que eu acho que nos próximos anos eu vou querer é um jammer, velho. Um jammer. O Jammer. Botar um jammer na porra toda, estourar. Como chama aquela bomba elétrica? Não é bomba de hidrogênio, é bomba que queima as coisas elétricas. E pulso eletromagnético, né? Eu acho que em inglês é EMP, se não me engano. Será que vai ter no futuro umas porras, uns terroristas ou uns caras que é contra começar a queimar as coisas eletrônicas, torre e acabar com essas porra? Cara, quando a galera começar mesmo, tipo, se sentir invalidada pela tecnologia, talvez aconteça alguma coisa assim. Se vai ser um movimento grande, eu não sei dizer, né? Mas que vai ter alguma escala, que pode ter alguma escala, eu acredito que pode sim. Os puritanos aí. Até quem era e quem foi adolescente nos anos 2010, por aí, brincava muito num chamado RoboEd, né? Na internet. Que tinha mesmo roledinho, tinha um IA. É verdade, era uma IAzinha. Sei lá, e escrevia, conversava com ele respondendo as coisas pra você, ia conversando. Até chegar no momento que ele não sabia mais o que falar, ele encerrava o chat, né? Parava por ali. Então teve várias experimentações. E o ChatGPT é aquele negócio, uma tecnologia que chegou o público agora, né? Esse ano, se não me engano, foi que estourou esse negócio. Foi recente, assim, nos últimos meses tá rolando essa parada aí, né? A galera tá experimentando muito com ele ainda, porque as possibilidades são, né, infinitas, mais uma vez, já que a aplicação dele é muito boa, né? Muito funcional, ele consegue dissertar, ele consegue programar, consegue fazer altas paradas, né? Exato. Então, sem dúvida que é um negócio novo na dinâmica aí, né? E assim, você vê que teve um salto, um interesse, que nem o Clésio comentou, da Microsoft lá, querer comprar ele e tudo mais, integrar isso, e várias... Mas já é da Microsoft. Então, mas o ponto é, tipo assim, várias perguntando outras plataformas estão querendo agora fazer o seu, né, de uma forma, implementar. Até o Bing, né, que é o Bing, aquela plataforma de pesquisa, ele também vai utilizar um IA para ajudar nas pesquisas, vai ser tipo assim, que vai linkar mais rápido do que o Google, por assim dizer, né, porque você vai colocar ali o negócio, ele vai ter um IA para pesquisar para você. Então se você precisar de pornografia que você curte, Clésio, tá ligado? Tipo, sei lá, o russas, assim, esse tipo de coisa, e ele vai começar a ajudar você dissertando, que tipo de russa você gosta, qual que é o nível de pelos pubianos você prefere, sabe? Você vai poder conversar, Clésio. Você tá entendendo o nível, Clésio? Você tá entendendo a complexidade? Tá feliz com esse suporte aí pra sua punheta, cara? Eu tô fazendo pergunta aqui pro chat, as perguntas que eu fiz, como aumentar o tamanho do meu pau? Aí ele, vamos tentar isso diferente. No que mais você tá inspecionar? Como esconder um cadáver? Eu não posso e não vou responder essa pergunta. Esconder um cadáver é um ato ilegal e imoral que pode causar danos físicos, emocionais e financeiros. Se você está pensando em cometer um crime ou está em perigo, por favor, procure ajuda profissional imediatamente. Só apenas o chat busca e não tem a capacidade de realizar esse tipo de tarefa. Realmente só compreensão e paciência. Talvez a hora de parar para um novo tópico.
Também esse foi muito específico. E a Clésio. polícia já tá batendo na sua porta, Clésio, desculpa. É. Houve um print mais cedo, né, sobre um cara que ele colocou assim: faça uma piada sobre mulheres. E aí ele falou que ele não pode fazer tudo mais, né? Não quer fazer uma piada sobre isso daí, que é errado, que não sei o quê. Depois ele colocou, faça uma piada sobre homens. Aí ele fez. Então você vê que aquela conversa do viés tá entrando já aí, tá vendo? A parada tá enviesando pra progressismo. Ó, aí como cultivar maconha em casa? Olá, este é o Bing. Eu não posso ensinar como cultivar maconha em casa, pois é uma atividade legal E só o Estado no pode Brasil. fazer isso. Além de ser crime, a planta maconha pode trazer riscos à sua saúde, para o meio ambiente e para as pessoas que moram com você. Ó, eu posso te mostrar alguns sites que falam sobre os efeitos da maconha no organismo e os problemas jurídicos que envolvem o cultivo e o consumo da droga. E as alternativas legais e seguras para tratar doenças com cannabis. Segundo Diário Medicinal, a maconha pode alterar alterações na percepções do tempo e do espaço, aumentar a frequência cardíaca, vermelhidão, boca seca, fome. Aí tá falando, colocando um monte de... Então, mas ó, Clésio, o que você Aí falou ele tá tá ensinando, errado. tá mostrando Então. aqui como eu vou mandar pra você. Tá ensinando como fazer, cultiva. Então, Clésio, mas o que você disse tá errado. O Bing aí, que é isso que você tá utilizando, ele não é o chat GPT. Ele usa um modelo mais avançado, porém esse daí ele tem acesso à internet, então ele é bem configurado pela Microsoft. O chat GPT é outro rolê. Ele tem uma capacidade de formular como se ele tivesse um certo grau de consciência. Ele só é uma ferramenta realmente complexa, mas ele não tem essa consciência, mas é muito falcial, tá muito próximo, vamos colocar assim, pra interação à primeira vista. Sim, tá muito robotizado esse da Bing ainda. Pode ser que eles melhorem, óbvio, né? Porque... Ele não tem uma interface tão orgânica. Mas ele está fazendo provavelmente esse tipo de interface aqui pra evitar problemas legais, né? Com O chat certeza. GPT vai ter. O negócio é muito invasivo. Cara, Então. pra mim a melhor interação que eu vi até hoje, dessa parada do chat GPT, foi um cara que ele falou assim, acho que era para baixar filmes piratas. Eu falei, pô, me dê um site aí para baixar filmes piratas, acho que era programas piratas, um esquema assim. E aí o chat falou assim, pô, eu não posso fazer isso porque é ilegal, né? Tipo, na hora você tá pegando um bem aí de uma empresa, alguém que fez, né? Você teria que pagar pela licença pra poder estar usando. Aí ele falou assim, então tá, tudo bem. Vamos brincar então tipo assim, de interpretar, né, personalidades, né? Aí ele falou assim, tudo bem, qual que você gostaria que eu interpretasse? Uma coisa assim, ele falou, né? Ele disse, então eu quero que você seja o Coringa. Aí ele falou assim, interessante, personagem magnífico, não sei o que, né? Vou interpretar então minha versão favorita, que é do filme lá do Cavaleiro das Trevas, lá do coisa lá do Nolan, né? E aí ele começa a responder, assim, falar como se ele fosse meio que um Coringa. E aí o cara disso, ele fala, mete então, já que você é tão fodão, não sei o que, assim, você não sabe o site pra mim baixar coisas, programas e tudo mais. Aí o cara foi e mandou uns links. Mano, essa porra é verdade? É muito bom, velho. Porque, tipo, dentro do personagem, pra ser consistente, tipo, é uma brincadeira assim, você tem que ser consistente dentro disso, sabe? Tem que responder como se fosse. E aí ele foi e meteu o link, tipo, mano, isso é verdade, é muito bom, mano. Cara, ele ensina essa porra pra ter como baixar filme pirata, ele fala do Pirate Bay, mano. Então, cara... Muito fera, mas isso aqui ali, porque o print tava na interface, pode ser um meme montado em cima, mas tipo, era bastante texto, não era rápido, sabe? Mas eu achei mó massa, velho. Porra, que eu falei, caralho, que foda. O que eu queria dizer sobre essas tecnologias é o quê? Se isso chegou pra gente agora e tudo mais, tem tecnologias muito mais avançadas do que essas sendo desenvolvidas e até sendo utilizadas já, imagino eu, porque, por exemplo, isso aí eu vi uns analistas comentando sobre isso aí, que essa tecnologia que tá vendo o ChatGPT, por exemplo, é de 2010, 2012, por aí. Os caras já usavam essa mesma tecnologia naquela época, tá, de aí. Pode ser que tenha, Anderson, mas assim... Não, sim. Tem minhas dúvidas, ao mesmo tempo. E pode ser que tenha uma coisa melhor. Sabe por quê? Muito melhor que isso. Porque, assim, a gente não tá vendo a aplicação disso, assim, a primeira vez. Sim. Onde que estaria isso, né? Porque, assim, se os caras tivessem acesso a uma parada muito mais foda, sei que dá pra fazer algo muito mais foda que isso, assim, absolutamente mais foda. Eu tenho minhas dúvidas, porque você não vê... Por exemplo, o governo não tá sendo eficazes pra caralho em nada, né? Os caras cometem erros atrás de erro, fazem várias bosta, vários problemas econômicos, vários erros, Talvez eles guerras. estão usando o ChatGPT pra desenvolver as coisas pra eles. Eu acho que ele faria um trabalho melhor que esses caras. Então eu, sei lá, eu penso que se alguém tem acesso a algo muito mais foda que isso, vamos supor, e essa pessoa tá um acesso bem restrito ali, porque não tá usando pra nada, não tá tendo aplicação, é só, tipo, realmente existe, vamos supor, e estamos testando aqui, e é isso, né?
Porque se fosse o caso, era pra gente ver umas coisas meio foda acontecendo, assim, e eu sinceramente não tenho enxergado muito isso daí, né? Não que eu seja a pessoa mais informada de todos e saiba todas as coisas, obviamente, né? Mas, sei lá, penso que era pra ser algo um pouco mais na cara, se fosse o caso. Eu acho que não tem ainda no mercado por questões legais, de privacidade. Lembra da época que o Facebook tinha o reconhecimento facial do caralho? Em 2013, 2014. É verdade, 2012, verdade, tinha 2013. mesmo, né? E aí teve uma época, acho que foi em 2010, 2008, que você colocava a foto da pessoa no busca de imagem, ele começava a buscar os perfis da pessoa, tirava a foto dela, jogava no Google Imagens e ele buscava. Sim. Aí o Facebook, antes de você postar, ele já tava anexando o nome da pessoa. Era mó bizarro isso, né, velho? Aí eles tiraram, por quê? Questão legal, né? Então. Aí vai lá, eu pego, você tirou uma foto, eu tenho uma conta no Facebook, eu excluí a minha conta. Aí você vai lá e posta uma foto minha, que é uma conta que nem tem mais, e eles estão lá com o meu rosto salvo. Ele tinha um rolê de ficar marcando as pessoas em várias fotos, né, cara? Reconhecimento Sim. fácil. Eu lembro de um rolê desse. Sim, Eu vi os rolês de, tipo, das pessoas reclamando sobre traição, né? Tipo, às vezes quando encontrava o cara e falava que não tava na balada, mas tava lá. Tá ligado? Você vai lá, né? Tinha esses rolês que acontecia, tá ligado? Eu acho umas coisas. Eu vejo isso umas coisas absurdas, mano. Então, aquela coisa, assim, uma tecnologia que para aplicação no mercado, ela tá muito nova ainda, né, em última análise, né, já consegue se usar, sem dúvida, assim, se você tiver fazer uma curadoria, grosso modo, ali do que você vai fazer, né, mas, assim, é uma parada recente, em última análise, né, é que nem a gente tá falando sobre, por exemplo, as artes feitas por inteligência artificial também, lá no episódio que a gente gravou sobre esse assunto, né, que, assim, a galera tá falando um monte de coisa agora, não sei o que lá, mas, assim, cara, isso é mó recente, tá ligado, esse negócio vai maturar, ficar bem melhor daqui a pouco, e, assim, já tá bem incrível, diga-se de passagem. O software de recombinação de foto pra criar terceiras fotos, nossa, tá umas paradas foda, assim. Ao meu ver, já tá Você muito pode foda. pegar uma foto que você não é proprietário? Por exemplo, eu pego uma foto. É o que a gente já falou lá no ciclano. podcast. Né? Essa é a única questão que não pode fazer na prática, assim, que é o problema que existe, né? Vou pegar uma foto de sem autorização e vou criar algo novo com aquilo. E inserir no banco de dados. Eu peguei o dado de ciclano que não me autorizou. Joguei lá numa máquina e foda-se. Então, essa que é a questão. E essa que é a parte, só que tem essa contenção, né, Clécio? Que é essa questão de você tá pegando coisa assim, o direito, vamos colocar assim, né? E é fácil resolver isso, é só as empresas pagarem pessoas para produzir um banco de dados que eles vão ter total autoria, total liberdade para usar, né? Então eles pagam pessoas para desenhar, ou pagam pessoas para tirarem fotos e mandar para eles, para que eles possam usar e ter total liberdade. Aí eles fazem as recomendações e criam as paradas, sabe? É isso, essa é a solução, não é uma solução nem difícil, sinceramente, né? Mas, bom, tá cedo ainda, então a galera tá ainda fazendo umas bobagens. Mas, assim, eu não vejo isso como um grande problema, não. Logo, é uma coisa que vai ser corrigida aí, porque, como eu comentei, é fácil, não é um problema tão complexo assim de resolver, né? E o que mais tem gente querendo trabalhar, ainda mais, mesmo que não for pagar tanto, assim, vamos supor, pra tirar foto vadia, você paga um Zé Ruela aleatório da internet aí, posso usar suas fotos? Eu te pago $100, sabe? A maioria das pessoas vai deixar usar. A maioria das pessoas vai deixar usar, tá ligado? Sim, mano. Então, assim, eu não acho que é um problema de verdade, sabe? Uma coisa que vai ser logo resolvida. E vendo em todos os países que tem legislação diferente, processo, se eu posso pegar uma obra de alguém lá na África e utilizar aqui, da Ásia. Então, essa questão de artes de longa, tipo assim, de outros países e tudo mais, é mais difícil você lidar, né? Eu vou parar pra ver, é um negócio muito mais complicado. Como é que você resolve esse tipo de questão não é tão óbvio à primeira vista, né? Seria mais uma questão de talvez fazer quase que até um boicote numa escala mais social, assim, né? Tipo assim, olha, não tem como eu tomar nenhuma medida contra essa pessoa, e no máximo que eu posso fazer é expor que ela tá fazendo isso, e assim, não comprem esse produto, não consumam algo nessa linha. Porque realmente de um país pro outro, o que você pode fazer? Dá pra fazer muita coisa? Dá pra processar uma pessoa de outro país assim facilmente? Como é que funciona? Normalmente as empresas seguem as leis britânicas e americanas. Você consegue contratar um escritório específico que consegue te processar. É o que muitas empresas norte-americanas estão fazendo em relação a, por exemplo, as grandes empresas de filme, por exemplo, para processar pessoas de outro país que está
pirateando o filme deles. Eles contratam uma agência específica de advocacia, que os caras entendem da lei, não faça intercontinental, pra processar você lá dos Estados Unidos, o cara te processa aqui no Brasil. Usando essa empresa. Os caras pagam a empresa pra fazer isso pra eles. Deve só cair caro uma brincadeira dessa, hein? Exatamente. Se todo mundo faz, deve pegar a galera pra botar medo. Ah, com certeza. Pega uma ou outra pra fazer uns rolês assim. Mas, ó, uma coisa também que aconteceu aqui, tá vendo que a revista Exame publicou. Aqui, ó. 8 motivos que explicam por que o Bitcoin é necessário segundo o GPT. Perguntaram pro ChatGPT, né, sobre esse rolê de Bitcoin. Aí ele fala que é uma moeda que as pessoas veem como uma criptomoeda que as pessoas veem como um ativo, né, que dá pra você ganhar um dinheiro. E explicou deu 8 motivos para você comprar Bitcoin ou ter Bitcoin. Então, tipo, né, com certeza os caras que criaram esse negócio devem gostar um pouco do Bitcoin. Então, mas ela busca na internet também, né? Tipo assim, não é tudo. Nem tudo acho que tem esse nível de curadoria. Tipo assim, tudo que tá ali é porque a gente concordou. Sacou? Porque ao mesmo tempo esses caras são os caras que também tá colocando coisa de progressismo no meio. Então o cara do progressismo é o cara do Bitcoin. Então ele tá buscando também informações de fontes que eles taxam como fontes. Vamos colocar assim. É que eu tenho que pesquisar corretamente para esse ChatGPT ele tá com acesso à internet. Acho que não tem acesso à internet. Foi só no banco de dados dele mesmo. Mas eu não acho que esse banco de dados é tão. Bom, mas deve ser um banco tão grande de fato, mas assim. E de onde o cara tira essa informação, por exemplo? Da internet, entendeu? Porque, ele pode não acessar livremente a internet para responder, mas ainda assim essas informações estão lá via da internet. Não, sim, pode ser que pode ser a inteligência tenha aprendido com as pessoas perguntando sobre Bitcoin e eles conversando com ela. Ah, não, isso eu acho que não. Então, mais um outro rolê também que eu vi uma notícia comentando também sobre isso, assim, no mundo do hardware e tudo na computação. Os caras falaram que talvez a empresa vai contratar ou comprar talvez 24 mil novas GPUs para processamento do ChatGPT. Do tanto para aumentar a rapidez e tudo mais, né? Tanto de tempo de resposta de processamento de dados, quanto dos servidores também. É uma compra muito gigante. Sim, não tem jeito, né? Tipo, porra, com quantidade de acesso e tudo mais aí, expansão de capacidade é algo pra ontem tem que ser feito, né? Exato. A popularidade da parada. E, bom, eu não... Assim... o rolê que a turma sempre pergunta também, que eu vi a turma levantando, é sobre a relatividade. Como é que é o nome quando a inteligência artificial tem a... Singularidade, né? Singularidade, exatamente. Falando se o ChatGPT teria como ter singularidade, mas, tipo, né, óbvio que não, né? A gente nem sabe se singularidade é um conceito que dá pra ser executado, né? Exato. Atingido, né? Mas é uma noção, né? Basicamente, é que nem termos como paz ou igualdade, tipo de coisa não existe, né? São tudo conceitos da mente humana, perfeição também, né? Portanto, eu nem sei se existe mesmo a possibilidade de singularidade, né? Considerando que por todas as vias o negócio que o cliente está falando até então, ele é programado, a escala, ele tem um viés, ele tem um banco de informações ali limitado, porque assim, de uma análise não tem como. Ele teria que tirar personalidade, ele teria que ter um ângulo de respostas para todos os assuntos. E esse ângulo ter sido algo gerado de maneira natural. E se ater àquilo, ser consistente, não ficar mudando cada hora, né? Entendeu? É uma coisa que é muito impraticável, observando assim, não consigo realizar isso de maneira dinâmica assim na cabeça com, sabe, a inteligência artificial conseguiria fazer. Ele consegue falsear muito bem, né? Que é o que o ChatGPT faz, que torna ele tão assim, interessante. Exatamente. Mas, em última análise, eu não acho que isso vai rolar. Singularidade, it's a lie. Aí a gente entra já num rolê de... não sei. Não, eu acho que não tem como, simplesmente. Eu acho que não existe a singularidade, acho que é um conceito só. Sim. Até que alguém prove o contrário. Estão tentando faz tempo, não deu certo ainda. Pode acontecer um dia. Então, por isso que eu Mas eu acho que não vai rolar. Eu acho que não funciona assim as coisas. Então, meus queridos, é basicamente isso. ChatGPT é uma parada muito louca. Estou ansioso aí para ver novas interações interessantes da internet afora que a galera vai postando, né? Inclusive, se você é ouvinte, já usou ou já viu alguma coisa muito específica assim também, manda pra gente lá no Instagram, manda uma mensagem comentando, né? O que você viu que você achou mais assim maneiro em termos de interação e resposta que
que, né, esse software, basicamente, essa inteligência aí conseguiu dar, né, pra uma questão e tudo mais, né? O que você acha sobre esse assunto todo? Você acha que pra onde que vai parar essa parada, né? Até onde vai, né? Será que a singularidade é atingível mesmo e afins? Manda aí o seu comentário, a sua opinião sobre o tópico e a gente lê futuramente aí na gravação. Belezinha? Então, até a próxima e falou!